Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a live do Clube do Livro do Instituto Mises. Quem tiver aí, por favor, me fala se o som tá bom, se a imagem, se tá tudo certo. Live de hoje nós vamos falar deste livro aqui, o livro A Moralidade do Capitalismo, que é o livro do mês passado do Clube do Livro. Eu vou explicar depois melhor como é que funciona o Clube do Livro do Instituto Mises, mas a gente sempre faz uma live no mês seguinte. Então, você tem o mês inteiro para ler o livro, e aí no mês seguinte a gente faz a live de hoje com convidada especialíssima. Estou esperando ela entrar. Avisem, tá bom o som, então a imagem tá tudo certo. Às vezes fica com imagem e sem som, às vezes com som e sem imagem. E já vou explicar tudo certo com áudio e vídeo. Obrigado, Cláudia. Carol tá aqui. Carol, pede, tem um botãozinho aqui embaixo que você clica e pede para entrar, pede para participar. Perfeito, obrigado, Patrícia. Se não me engano, esse botãozinho aqui com a imagem de uma câmera de vídeo, e aí você pede para participar. Isso, aqui já. Aqui. Vamos ver se funciona. Foi! Olá! Olá, Oi, funcionou! é que o professor Ives é jovem, né? Eu me atrapalho com os botões aqui. Generosidade sua. O seu som, não sei se é só comigo, mas para mim o seu som está muito, muito baixo. Se você puder aumentar um pouquinho. Agradeço a parte do jovem, né? Mas Nota 10 para gentileza, no nota máximo. não sei quanto para sinceridade. Mas tudo bem, agradeço ainda assim, né? Eu e meus cabelos brancos agradecemos muito. Aumentou o som? Botei aqui no máximo. Não sei se melhorou. Vou colocar o som aqui no máximo. Pessoal, avisa se vocês estão ouvindo bem a Carol, se sou só eu que estou ouvindo baixinho. Não. Já tirei e botei o som de volta. Qualquer coisa eu coloco o fone também. Acho que tá. Bom, enfim, pra mim tá dando aqui como ok. Vamos ver aqui. Som ok aqui. O que eu estou fazendo errado, então? O não tão jovem está fazendo alguma coisa de Tá bom, errado? assim, Que sinto o menos culpada som de saber entrar na live. que o som tá baixinho aqui para mim. Por que será? Deve ser o seu retorno. Deve ter em algum lugar. Carol, por gentileza, enquanto eu tento mexer no som aqui, eu ver o que eu estou fazendo de errado, por favor, se apresenta. Conta para o pessoal Vamos lá. quem é você. Bom, primeiro de tudo, eu sou uma eterna aluna do professor Ives. Acho que não é a primeira live que a gente faz, mas é a primeira live que a gente faz sobre livro, né? A gente já fez uma com a Adriana também, a gente geralmente fala sobre projetos de lei e as loucuras que estão acontecendo no Congresso. Mas essa aqui de livro, e foi super sincrônico, porque eu estava aqui com o livro no meu computador, porque eu estava catando texto para fazer post, aí o Ives me mandou essa mensagem. Carol, você já leu esse livro? Você quer participar da live? Eu só fiz assim, né? Com a foto na mesma hora do celular. Pois é, para vocês verem que a Carol, além de toda a formação que ela tem, eu não queria contar, mas eu ia falar isso no final, mas falo agora, ela também tem poderes paranormais. Então, antes de eu receber, ela já estava com o livro na mão. Para quem duvida, é verídico, eu posso atestar, isso aconteceu. Ela aceita, é um fato, ela tem poderes parapsicológicos. Prossiga, por favor. Mas vamos lá, gente. Bom, eu sou advogada, sou mestre em políticas públicas pela Hertie School of Governance na Alemanha. E eu gosto de falar isso porque eu tenho um mestrado, né, em políticas públicas na melhor faculdade da Alemanha, mas eu digo que a minha melhor formação, sou formada em Direito pela PUC, eu brinco que a minha melhor formação até... Eu brinco não, eu afirmo categoricamente que a minha melhor formação até hoje foi essa pós do Instituto Mises. Eu, inclusive, já combinei ali com o Adriano Paranaíba que eu quero voltar, porque o meu currículo é um dos primeiros. E agora eles mudaram o currículo e tem matéria nova, eu faço questão de fazer. E, bom, eu fui candidata em 2018 a deputada estadual pelo Partido Novo aqui no Rio. Eu fiquei de primeira suplente,
Em 2022, eu fui candidata a deputada federal, fui a candidata mais votada aqui no Rio pelo Partido Novo, mas a gente não colocou cadeira. E eu fiquei, então, do comecinho ali de 2023 até esse mês, eu fui diretora jurídica do Partido Novo. Tudo que vocês veem aí, Partido Novo, entra na CF, TCU, todas as brigas, as boas brigas que a gente vem comprando pelo Brasil, eu tive à frente ali da nossa equipe ali coordenando tudo isso. E aí, por isso, nossas lives, né? Geralmente sempre, acho que a gente fez de algum PL, acho que fez de PL de censura também, né? Geralmente, enfim, é tanto assunto que a gente está vendo em um ano avanços importantes que a gente teve institucionais do Brasil, que a gente está vendo um retrocesso, que tem assunto para live todo dia, se a gente precisar. E quero fazer aqui um adendo né, dessa minha questão de escola austríaca. Eu passei 2 anos ali no mestrado, né, estudando políticas públicas e vendo relatórios do Banco Mundial e de ONU e de milhões de governos se metendo na economia, de tudo que é país e as coisas indo errado. E eu fiquei ali conversando com os meus professores, que são referências ali em todos esses assuntos, pedindo, pelo amor de Deus, me dá um autor que fale diferente. E, obviamente, eu nunca ouvi falar de Hayek, de Mises ou de qualquer autor que fale que quanto mais governo, pior né? E, assim, quando eu li Hayek a primeira vez, o meu cérebro fez... Tipo, agora tudo fez sentido. E o professor Ives é um dos caras que mais sabe de Hayek no Brasil e que me mostrou ali o conceito de ordem espontânea, que tem até um pouquinho aqui no livro, até marquei, estava catando aqui hoje, onde eu tinha visto isso no livro, que é o conceito de ordem espontânea do Hayek, que quem entende isso a fundo, assim, de repente tudo faz sentido e você começa a odiar o Estado. Se até hoje você gostava do Estado, você começa a entender Hayek, você passa a odiar, não é isso, professor? Pois é, mas achei muito bacana isso que você disse, de que a sua pós em mestrado na melhor universidade da Alemanha não te trouxe tanta coisa boa, tanto conhecimento, quanto a pós em escola austríaca no Instituto Mises. Sim. Ouvir isso espontaneamente dentro do Instagram do Instituto Mises, para nós é muito bacana, é muito recompensador. Agradeço muito o elogio. Não é jabá, hein, gente? Eu paguei Pois pela pós. Olha aí, Adriano. Quem sabe agora eu ganho uma bolsa para o que falta. Mas, se não ganhar a bolsa agora, eu não sei mais o que valeria. Mas quando você fez a pós, eu já era o professor naquela matéria do Hayek, de Sociedade, Direito e Liberdade? Já era? Você foi minha aluna naquela... Fui, mas eu fiz quase todas gravadas. Acho que é por isso que tá. você não... É difícil lembrar. É difícil lembrar. Mas que legal. Falar de Instagram e de tudo, né? Tá. Mas que bacana, que legal. Eu, como professor, fico extremamente feliz e recompensado de ouvir isso. E é verdade, ordem espontânea em alguns outros, o tipo do conhecimento sei lá, como proporção áurea, que a hora que você aprende, você fala, meu Deus, como é que eu passei a minha vida inteira sem saber disso? Isso está em todo lugar que eu olho, em todas as flores que eu já olhei na vida e eu não sabia. E a hora que você sabe, você tem essa sensação, né? Justamente daquele meme do... Nossa, Hayek, cada livro novo que eu li tudo do Hayek, mas cada livro novo que eu lia dele, eu tinha essa impressão, eu tinha essa sensação de, nossa, meu Deus, eu vivi minha vida inteira e não sabia isso. Exatamente. É incrível, eu tinha essa sensação a cada capítulo do Hayek. Eu sou até suspeito para falar do Hayek, mas me dava a cada capítulo justamente a sensação, agora eu entendi o mundo, agora eu entendi a vida, o universo. Hayek para mim quando no mestrado a gente leu Weber, né? O tema do livro hoje a gente é Moralidade do Capitalismo. E Weber fala isso da ética protestante. Enfim, existem infinitos estudos ali. Acho que o Porquê as Nações Fracassam tá no Clube do Livro também, né? Não tá. Mas eu já vou falar do Clube do Livro. Já vamos falar. Então tá num outro que você já fez. Você já teve ele em algum Clube do Livro seu. Mas já. Várias teses e estudos de por que nações fracassam e de por que nações são prósperas e por que nações não são prósperas. E Weber, né? Então tem essa teoria de
a ética protestante, que na verdade, quando você sai dessa culpa da sociedade judaico-cristã, né, muito enraizada de ser pecado, né, a usura e juros e tudo isso, as sociedades prosperam. Depois a gente vê que o estudo dele tem falhas, mas eu ainda acredito um pouco nesse espírito, né? Que de fato, quando você passa a ser o pecado, essa questão de trabalhar e ganhar o seu próprio dinheiro, muitas das. Aí tem outras coisas, instituições, claro, então é um papo enorme, mas quando você passa a entender isso, foi assim que as sociedades de fato prosperaram no mundo, né? Eu sou bastante crítico dessa teoria. Eu falo, nossa, né, eu vejo a Coreia do Sul, por exemplo, extremamente protestante. O Japão tem um Mas protestantismo aí tem enorme muita também. sociedade judaico-cristã. Não, isso que eu tô falando. Weber foi o meu primeiro contato com uma das teorias que falavam que, calma, tipo assim, ganhar dinheiro é legal. Porque até Não, então é tem uma muitos crença falsa. méritos nessa teoria, eu reconheço, especialmente para a época que foi feito, e a ideia da mentalidade. Ele coloca que essa mentalidade veio do protestantismo. Eu vou dizer, olha, a mentalidade de que o progresso não é negativo, o progresso leva os outros junto com você, ao invés de explorá-los, é boa. Deixa eu só falar então rapidinho do Clube do Livro, e aí a gente volta para falar do próprio livro em si. Gente, o Clube do Livro é uma iniciativa do Instituto Mises em resposta a um pedido muito frequente. Né? Nós temos as pós-graduações, que são super tradicionais no Instituto Mises, que a Carol elogiou agora, foi uma enorme honra para a gente saber disso, que ela compara e compara com vantagem a nossa pós-graduação com a o melhor mestrado na melhor faculdade de administração pública da Alemanha. Mas sempre se dizia, olha, muito legal vocês terem pós-graduação, mas a gente também gostaria de ter cursos básicos. E para quem está começando, e para quem nunca leu nada, a indicação de livro. Então a gente tem agora no Instituto Mises esse esforço de ter cursos de economia feitos para quem é iniciante. Né? O próprio Adriano tem um curso que se chama exatamente Economia para Não Economistas. Na política, a gente juntou as duas coisas. Fizemos uma lista de 12 livros e um curso de política focado em cima desses 12 livros. Então, ao invés de você simplesmente assistir a aula, que era possível, a gente poderia fazer, mas nós fizemos uma coisa mais legal, para ter mais engajamento e um melhor aprendizado também. Um curso de política em formato de Clube do Livro. Então, entra lá no site do Instituto Mises ou no meu Instagram, Professor Ives, tem lá o link para o Clube do Livro. É baratíssimo, a mensalidade inteira custa menos do que uma pizza por semana. É um valor assim meio subsidiado mesmo, para ser o mais acessível possível. É um preço que não paga nem o custo da plataforma que a gente tem. Então são horas e horas de aula de política básica para quem não sabe nada, para quem está começando, e sempre com base num livro. Então você tem um guia de leitura que é em formato de aula também, para você não ter de ler. Então você assiste primeiro, que vai explicar o que é o livro, por que ele é importante, por que ele foi escolhido, quem é o autor, qual o contexto em que aquele livro foi escrito. Aí você tem a leitura do livro, você vai ler o livro, aí vem a aula master, que é essa aula de política baseada em cima daquele livro. Então tem os 6 lições, o caminho da servidão, esse aqui, a moralidade do capitalismo, que é o livro do mês passado. Aí você tem essa aula master, tem uma aula de conteúdo extra, em que a gente dá dica de livro, dica de outros livros, né? Dica de filme e análise de um caso prático, de um caso real, com base naquilo que você aprendeu naquele livro. E além disso, no mês seguinte, depois que todo mundo já leu, tem a live sobre o livro, em que a gente discute o livro e abre para perguntas, e hoje com convidada especialíssima, a Carol Esponza, para a gente falar um pouquinho desse livro aqui, A Moralidade do Capitalismo. É um livro que vai falar justamente do aspecto moral do capitalismo. Para quem não sabe, né, o próprio Adam Smith achava que o livro mais importante dele não era A Riqueza das Nações. Segundo ele próprio, o livro mais importante dele era o livro de moralidade. Ele era um professor de ética. Ele não era, naquela época não existia economia como uma disciplina autônoma. Aliás, ela se considera uma disciplina autônoma exatamente depois do livro dele, da Riqueza das Nações. Mas o livro dele sobre moralidade é o livro que ele próprio considera o mais importante. Ele era professor
de ética. E por ser professor de ética, ele viu uma ligação muito grande entre ética e economia, e é então que ele escreve o livro de economia dele, que é o que a gente conhece melhor o Adam Smith até hoje. Carol, conta um pouco da sua história com esse livro. Como que você conheceu? Como que você chegou nele? Na verdade, provavelmente de alguém do Mises indicando, enfim, eu tenho até, confesso que eu tenho, acho que todos os livros que alguém do Mises indicou tem ali, tem alguns que estão na fila, né? Na verdade, vários estão ali na fila, mas estão aqui na minha estantinha do meu lado. Mas essa questão, eu faço muito post na internet, faço muito roteiro. Eu tento fazer no meu perfil uma coisa meio de desmistificar exatamente isso, assim, falácias da economia, sabe? E trazer temas um pouco mais difíceis, porque eu sou daquelas que fico vendo gráfico, estudo e não sei o quê, e eu percebi, principalmente desde 2018, quando eu fui candidata a primeira vez, eu percebi que o capitalismo ele é intuitivo para as pessoas na ponta, né? Mas ele não é para a classe média ali que tem plano de saúde e que tem escola. Mas quando você vai na ponta, que a pessoa não tem plano de saúde, precisa do Estado para ir para o hospital, precisa do Estado para botar o filho na escola, e precisa empreender, abre um food truck, abre um salão de beleza na comunidade, vem o Estado ali e fiscaliza e te taxa, e está sempre criando uma dificuldade, as pessoas começam a ter uma ojeriza aquilo ali do Estado e a querer sempre. A gente está vendo isso agora, por exemplo, com o Uber, né? As pessoas eles não querem ser LT, eles não querem ser empregados, eles querem ser donos da própria vida, empreendedores, né? Eles querem ser profissionais liberais ali, todo mundo quer ter seu próprio negócio, não quer ser escravo de ninguém. E aí eu comecei a buscar muito essas... Como é que a gente comunica? Como é que a gente desmistifica que o capitalismo é ruim e que a gente comunica, na verdade, todos os benefícios que o capitalismo vem trazendo para a humanidade desde que ele começou, de fato, a existir ali, né? Principalmente ali depois da Revolução Industrial. E aí, enfim, eu cato muita... Tem um outro livro aqui também, que o capitalismo não é o problema, que é muito bom, que está aqui, que fala, são capítulos assim como esse aqui da moralidade do capitalismo, que são capítulos por países, experiências diferentes de países com o capitalismo. E aí eu tento fazer fio no Twitter, tento fazer vídeo no Instagram e falar, né? Como eu já fui candidata 2 vezes e estou ali, fui dirigente do Partido Novo agora, a gente acaba falando para muita gente e sempre eu tento, se eu conseguir... Eu tenho muito essa missão, assim, né? As pessoas não entendem porque toda hora eu sou candidata. Agora eu sou candidata de novo a prefeitura, pré-candidata, né? A prefeitura aqui do Rio de Janeiro. E as pessoas ficam, nossa, adoro uma campanha. Mas é porque é uma oportunidade que a gente tem de chegar a mais pessoas e trazer os famosos liberais da Kombi. É uma oportunidade que a gente tem de transformar essa Kombi aí num micro-ônibus e, quem sabe, num belo de um ônibus e em vários ônibus. E esse livro, então, ele vai muito com esse meu objetivo de comunicar sobre o capitalismo de uma maneira fácil para as pessoas. Isso é uma das coisas que a gente mais escuta, e eu como professor ouço muito. Como que a gente comunica para as pessoas? Como que a gente fala isso, até sabendo que ele passou a vida inteira na escola ouvindo que o problema é o capitalismo é mau, o capitalismo virou um palavrão na nossa sociedade. Como dizia o Mises, é justamente o contrário. O sujeito está tomando um café da manhã farto, ele deveria agradecer o capitalismo. Mas a escola toda e o ensino todo é feito exatamente para ensinar o contrário. Como é que você acha que a gente pode explicar isso de um jeito não acadêmico, não professoral, não teórico demais, de um jeito que as pessoas entendam? Você até falou do cara do Uber. O cara do Uber é provavelmente o melhor ouvinte, mas e quem não é Uber? Como que a gente explica? Essa sua experiência de política, como que você chegaria nisso? Eu sempre tento pegar realidade, fazer analogias com a realidade daquela pessoa está vivendo. Como é que eu falo sobre responsabilidade fiscal? Você chega para uma pessoa que não tem segundo grau completo. Ela não tem segundo grau, mas ela sabe o que é salário mínimo. E ela sabe que, tipo assim, ela não vai no banco pegar crédito, porque ela não tem provavelmente nem documento para ir no banco pegar crédito. Então ela vai no agiota. Ela sabe que se ela não pagar a agiota, ela vai ter problema. Então, assim, aí você começa a fazer esse paralelo com o Estado. O Estado já está no agiota, porque não tem mais de onde pegar crédito, né? Mas aqui no Rio, está sempre endividado. Então, eu tento sempre ir trazendo
histórias assim que conectem com as pessoas, né? Eu fiz mestrado em Berlim, eu morava em Berlim Oriental, que já é unificado, obviamente, mas está muito vivo, né? Essa questão do capitalismo e do socialismo ali. E aí eu lembro que eu vi um comentário na televisão na época que a pessoa falava: a gente aqui tinha iogurte de morango e sei lá de quê, natural. E aí veio o capitalismo, agora eu tenho iogurte de vários sabores, eu tenho que escolher, eu fico um pouco nervosa. Eu gostava quando eu só tinha de morango para escolher, é muita marca. Mas a mulher fala isso de verdade, assim, um documentário de uma pessoa que viveu no comunismo a vida toda e de repente teve esse choque de realidade. Eu lembro que eu vi esse documentário e falei: gente, como assim a pessoa que está com um problema de escolha? Mas é um pouco também essa escravidão mental que a gente tem. E o livro, até marquei uma passagem aqui, agora eu vou catar, porque eu marquei um monte de coisa hoje de tarde, que ela fala um pouco disso, das nossas escolhas, né? Nada mais moral, nada mais belo que você deixar com que os seres humanos decidam como eles querem viver a vida deles mesmos. E quanto menos capitalismo, menos escolhas você pode fazer. Hoje tinha minha amiga no Twitter, né? Minha amiga como é que ela uma expressão? Não deita para o capitalismo. Ela usa o celular dela até quebrar e aí ela vai pro. E aí só aí ela troca. Cara, isso também é uma escolha. Isso também é uma escolha. Escolher a hora que você quer trocar o seu celular para não se submeter ao capitalismo é uma escolha. E quando você for lá, você vai ter a opção de comprar um celular mais barato, o mais caro, e aquele que você acha que não tem tanta tecnologia para não estar junto com o capitalismo. Mas você tem todas essas opções. Então, assim, você não existe mais isso da gente estar numa sociedade onde a gente não tem as nossas próprias escolhas. E a sensação que eu tenho é que as pessoas buscam mais escravidão, mais Estado sempre, mais quase que uma preguiça de pensar, né? Olha que desse exemplo que você deu, que coisa assustadora. A sua amiga considera que capitalismo é sinônimo de consumismo, que capitalismo é ela comprar o celular. O meu deve ter uns 15 anos. Aliás, eu procuro, olha o velhinho, né? Eu procurando o celular e tô falando na frente dele. Idiota aqui. Esse celular é velho pra caramba, ele me serve super bem, eu não vejo a menor necessidade de comprar outro. O que isso é anticapitalista? Olha a visão. Veja como é difícil defender o capitalismo quando as pessoas. Bilionário, né? E aí, as pessoas não têm a menor ideia do que é o capitalismo. Ela acha que deixar de comprar, que deixar de ser futilmente consumista é ser anticapitalista. Olha como a pessoa confunde as coisas. Mas voltando no Hayek, ele fala muito do medo que as pessoas têm da liberdade, do quanto ela pode ser assustadora. Porque é inevitável quando você é livre, você tem que ser responsável pelas suas escolhas. Isso é uma coisa que a gente ouve de todo refugiado que consegue fugir de um país socialista. Uma das primeiras coisas que eles falam, a gente pensa que ele vai ficar maravilhado com tecnologia, com os carros na rua. O que eles ficam maravilhados é com o supermercado. Eles falam da quantidade de comida, que eles nunca viram tanta quantidade de comida, que eles não sabiam nem que era possível existir tanta quantidade de comida, mas ao mesmo tempo eles se sentem profundamente intimidados por essa quantidade de comida e por essa quantidade de escolhas. Eu lembro de um refugiado cubano falando que achava lindo o supermercado, que ele ia lá só para passar o dia, de tão bonito que era de ver aquele tanto de comida que ele nunca tinha visto, mas que ao mesmo tempo ele se sentia incapaz, incompetente, porque tinha 16 tipos de suco de laranja e ele simplesmente não conseguia escolher qual. Hoje, claro, ele está melhor adaptado e tal, mas ele dizia que nos primeiros dias ele ficava apavorado. Ele olhava aquele monte, ele ficava o tempo todo com medo de que viesse um policial, pegasse ele por algum motivo, porque ele não sabia escolher. E em Cuba ele passou a vida inteira, o tempo todo, com medo de um policial do nada aparecer, porque alguma coisa ele estava fazendo de errado. Olha que coisa terrível. Do iogurte, né? De repente a pessoa pois é mais fácil, pelo menos. Ninguém vai me acusar de escolher o iogurte errado, eu não vou preso, não vai aparecer Stasi. Isso, de certa forma, dá um certo conforto para a pessoa. Tem um outro livro que eu gosto muito também, que é O Fim do Homem Soviético, em que ela pegar centenas de entrevistas de pessoas contando como que era a vida na época soviética. E ela fala que algumas das pessoas diziam isso: olha, a vida é melhor hoje, apesar dos problemas, a Rússia é uma ditadura ainda e tal, mas naquela época a gente tinha uma sensação
de estabilidade que as pessoas meio que bovinamente se acostumaram. Elas sabiam que elas iam nascer, viver e morrer sob aquelas regras, daquele jeito, e alguém ia escolher tudo por elas, ela não ia nem escolher a profissão dela. E ela falava, pensando hoje, isso é horrível, mas em alguma medida isso dava um certo conforto para as pessoas. Me dá uma segurança, uma tranquilidade, eu não tenho que pensar, não tenho responsabilidade, eu não tenho nada. É o Estado que vai decidir que profissão eu vou ter, que faculdade eu vou cursar, que cidade eu vou morar e etc. Eu não sei qual das duas coisas é... É que falando das coisas, eu vou lembrando dos textos, dos pedaços. Eu estava catando um outro que eu não achei. Mas o Lachmann, que é um austríaco, né, que está aqui no livro, né, o Ludwig Lachmann, ele fala, ele tenta explicar do porquê que alguns economistas são aqui para indivíduos treinados em pensar em termos de equilíbrio, que é um pouco isso, né? A gente está na economia, a gente está sempre buscando essa questão do equilíbrio, mas são exatamente os desequilíbrios, tanto da economia quanto da nossa vida pessoal, que fazem a gente andar para frente. Às vezes, se você tem ali uma situação financeira confortável e ela não muda a vida toda, você não ousa inovar, não ousa abrir uma nova empresa, não ousa mudar de profissão, que é coisa que às vezes muita gente gostaria de mudar de profissão, mas não muda porque já está ali no conforto. Então, são exatamente esses desequilíbrios que trazem isso para a economia, né? Para o capitalismo, para a força, para que as coisas... destruição... Como é? Do Schumpeter? Destruição criativa do Schumpeter. Criativa, exato. Pode falar, Ives, que eu te interrompi. Mas enquanto você acha aí o trechinho que você quer, eu só ia dizer que eu não sei o que é mais assustador. Se existir estados que controlam a vida das pessoas desse jeito, ou de saber que quem já nasceu sob esse tipo de estado, a pessoa sente esse tipo de conforto. Eu acho as duas coisas profundamente perturbadoras. Eu achei. Isso aqui traz uma provocação. Vou ler e vou passar para você a provocação. O processo de mercado é assim, visto como um processo de nivelamento. Numa economia, isso é o Lachmann também falando sobre isso. Numa economia de mercado, o processo de distribuição da riqueza nunca para. Quando a gente está falando aqui da destruição criativa do Schumpeter. Em comparação com eles, os processos aparentemente semelhantes que políticos modernos têm o hábito de instituir são relativamente insignificantes, pois entre tantas outras razões, é o mercado que dá riqueza aos que conseguem obtê-la. Ou seja, o mercado dá riqueza para quem consegue, você tem que usar, você tem que partir do desequilíbrio. Enquanto os políticos dão riqueza a seus eleitores, que, via de regra, não a conseguem. E assim, isso aqui é o que a gente está vivendo no Brasil hoje. Te pergunto, isso aqui é o governo Lula distribuindo a riqueza de cima para baixo, de uma forma ali que você tira de uma pequena porcentagem que produz para dar para um mundo de gente que está acostumada a só receber benesse. E o que ele fala aqui, políticos dão para os seus eleitores que, via de regra, não a conseguem. Por quê? Porque a gente está enraizado numa cultura, ser educado assim na escola, que é feio ser milionário, que você tem que ter ódio a eles todos, né? Os bilionários, ao Musk, agora o coitado do Musk está sendo, né, execrado aqui no Brasil, essa cultura de tirar dos mais pobres, o quanto isso se traduz para a nossa realidade de Brasil, quanto isso se traduz para a nossa política, para tudo, para todas as nossas políticas públicas, né? Pois é, o que a gente ouve do capitalismo é que ele concentra riqueza, e quando na verdade uma sociedade livre, o que ela faz é que o consumidor decide quem vai ser rico ou não. E é isso que os socialistas não suportam. Essa ideia de que as pessoas têm a escolha e de que a empresa que vai ser bem sucedida é aquela que atender bem o consumidor. E o consumidor tendo essa liberdade, é só ver a quantidade de grandes empresas que em pouco tempo às vezes vão à falência, ou por uma administração ruim, ou por uma escolha errada, ou porque simplesmente não estão atendendo o consumidor do jeito que ele gostaria, ou porque apareceu uma empresa pequena, menor, que está com um produto ou serviço muito melhor. Essa soberania do consumidor
é uma das coisas que mais se tenta esconder a respeito do capitalismo. E dizer, não, não, são os bilionários que mandam, eles controlam as pessoas por via da propaganda. As pessoas são completamente estúpidas, 100% estúpidas, 100% do tempo e 100% da população. Que elas são controladas pela propaganda, como se não fosse possível para o outro, para o concorrente também fazer propaganda. Negócio completamente maluco. Enquanto que o mecanismo político é fazer o quê? É ter o amiguinho, a Odebrecht, a JBS, né? o Marcelo Odebrecht, não sei o quê, e a refinaria de Abreu e Lima. Esse é o mecanismo político de distribuição de riqueza. E no Brasil é pior ainda, porque a gente tem uma coisa chamada BNDES, que arranca a força, dinheiro dos mais pobres, junta bilhões e dá esses bilhões para os amigos do rei, o famoso Bolsa Bilionário. Ao mesmo tempo que eles falam que bilionários é uma coisa horrível, Elon Musk, bilionários não deveriam existir, a não ser aqueles que a gente gosta, aqueles que o Lula dá dinheiro, aqueles que financiam o PT na época de campanha eleitoral. Esses tudo bem. Banco Desses a gente público também, gosta. fundo de pensão, Caixa Econômica Federal com dinheiro do FGTS. Que Pois é, pois é. Mas aí, então, uma das coisas que eu acho muito curiosas que esse livro tenta desmistificar é uma ideia que eu ouço desde criança, de que o socialismo tem os seus problemas, ou às vezes até, não, eu concedo que o socialismo não funciona e não sei o quê, mas moralmente ele é melhor do que o capitalismo. As intenções são melhores. Isso nem você que é liberal pode negar. Né? As intenções do socialismo são melhores, né? Como ideal. Ele pode até não funcionar, mas como ideal ele é melhor. A conclusão lógica que vem desse raciocínio é, então vamos chegar no meio termo. Porque o capitalismo, se ele for deixado, ele vira selvagem. O excesso de capitalismo, o excesso de concorrência. Né? É preciso conter os excessos, os monopólios. Fala um pouco disso, Carol, depois das suas conclusões e tanto de estudo. Que eu até esqueci. Mas tem uma corrente grande, outro dia eu vi, que é um negócio tipo um capitalismo moral, alguma coisa dessa. Um termo novo que eles criaram. Tem vários, surge todo dia. Capitalismo consciente. Acho que é esse. Isso aí mesmo. Capitalismo consciente. Toda hora surge uma conversinha desse tipo. Sempre foi consciente. Aí agora, resumindo, você entendeu que você tem que defender isso. E o que eu acho, assim, que a gente está falando aqui de JBS, é que as pessoas, quando a gente fala de capitalismo, pegam esses exemplos. Só que isso daí é uma distorção do capitalismo, né? Isso não é capitalismo. O capitalismo é deixar todas as empresas, se elas não forem produtivas, quebrarem. Não tem que ajudar banco, não tem que ajudar a aérea, não tem que ajudar infinitos setores, não tem que ajudar setor automobilístico. Para quem nunca viu, recomendo. Para mim é o melhor vídeo da internet, o Marcos Lisboa indo falar numa conferência, alguma fábrica, para o setor automobilístico, ele abre falando isso, né? Olha, gente, vocês não poderiam existir porque vocês vivem de subsídio. Isso sim não é capitalismo, isso é sensacional. Ele falou, olha, inclusive a Quatro Rodas vai lembrar de nunca mais me convidar para vir aqui. Você já viu esse vídeo? É sensacional. Não vi, eu tive com ele, vou procurar. Para mim é o must da internet. Porque é exatamente isso. As nossas montadoras, elas existem porque elas têm, aqui no Brasil, elas sobrevivem, porque a carga tributária é bizarra, era só você diminuir o imposto para todo mundo que elas iam ser competitivas, mas elas vivem à base de subsídio, que é você fazer o pobre que anda de ônibus pagar para o rico ter carro. E aí as pessoas, quando falam essas coisas, não se tocam que isso é uma distorção do capitalismo. Isso não é capitalismo, né? E aí você vai vendo a ironia do povo que passa pano para tudo isso. Esses dias o Lula ofereceu, sei lá, bilhões aí para as montadoras, e aí elas anunciaram novos investimentos no Brasil e estavam todos os blogueiros de esquerda comemorando. Agora as empresas voltaram. Viva o Lula! Porra, é mole se eu voltar para o Brasil com mais subsídio, né? Com o capitalismo, você está sempre com esse pseudo-capitalismo. Quer dizer, ele é confortável quando te convém e não é, né? Quando você acha que ele é o capitalismo malvadão. E um exemplo também que eu gosto muito de falar, acho até que tem um capítulo disso aqui no livro, mas eu tenho um fio bem legal do livro do Hans Rowling que está ali. Não sei se você já leu, do Factfulness. Sabe qual é? Sabe o que é esse livro? Eu vou pegar ele depois e vou mostrar. Ele é um estatístico, que ele tinha um site, ele morreu. E ele fazia uns sites com umas bolas, assim, para você ver. Eu conheço.
Eu E ele tenho tem uma vários coisa que vídeos dele gravado que eu uso em aula, mas esse é livro demais. especificamente eu não conheço. Esse livro é imperdível, tá? Imperdível. E ele tem um capítulo que ele fala do lucro das farmacêuticas. E eu tenho um fio sobre isso, mas é alguma coisa que ele fala do dinheiro da vovó. Mas, enfim, ele compara, porque o que acontece é o seguinte: o dinheiro das farmacêuticas, ele vem, são empresas abertas, e são as vovós que botam o dinheiro no fundo de pensão. Então, na verdade, o dinheiro das farmacêuticas, quanto mais tem lucro, mais dá dinheiro para o fundo de pensão das velhinhas. Então, quando você briga com as farmacêuticas grandes, ele faz esse comparativo, que na verdade você está brigando com o dinheiro da sua vovó que está rendendo ali, entendeu? Que é muito bom esse capítulo, eu vou achar e vou te mostrar. Mas o dinheiro né, investido nessas grandes farmacêuticas é um ótimo exemplo sobre a moralidade do capitalismo, porque todo mundo fala mal, que assim, como assim é uma empresa de saúde, de remédio, e elas só buscam lucro? Mas quase sempre o que se investiu de pesquisa para um remédio, às vezes é um remédio que vai atender uma parcela ínfima da população. Que se fosse estatal, você ia colocar, sei lá, mais dinheiro para o câncer ou mais dinheiro para qualquer outra doença que atenda mais pessoas, né? E não focar tanto dinheiro assim num remédio que vai ter 0,001 da população. Mas exatamente porque esse remédio vai ser caríssimo e a farmacêutica vai ter o retorno de tudo aquilo que ela investiu, é que ela coloca o dinheiro. Então, assim, você quer coisa mais moral e bela do que você ter remédio para quem está morrendo? Então, assim, viva o lucro das farmacêuticas, né? Viva o lucro delas, porque é com base nesse lucro que elas investem em mais pesquisa e salvam mais pessoas e dão os dinheiros das vovós todas e das velhinhas que botam dinheiro no fundo de pensão e eles investem nas ações lucrativas das farmacêuticas. Pois é, ou por outro lado, se você acha ruim o lucro da farmacêutica, me responde quantos remédios a União Soviética inventou. Armas eles inventaram bastante, eles criaram bastante, porque tinha muito recurso focado em arma. Remédio não tinha, porque o importante era conquistar outros países para sugar outros países, então precisava ter muita arma. Remédio não precisava. O escravo na União Soviética era baratinho, era grátis. Então, para que ter remédio? É só pensar por esse outro lado. Mas indústria farmacêutica é um dos negócios que o pessoal mais gosta de pichar e justamente, né? Aí, não, vamos fazer remédio genérico de tudo. Pois é, e o tanto que foi investido de Aí pesquisa. quebra Aliás, patente, quebra patente. pois Aí é, tem super uma discussão também da moralidade das patentes, né? Você não pode botar só um pedaço da indústria para ter direito sobre né, a patente de um remédio. Mas, gente, se você não tem um direito de propriedade daquilo ali que você fez, pelo menos por um tempo, que as patentes têm prazo de validade, qual o seu incentivo? Os seres humanos, eles funcionam por incentivo, né? Para tudo, isso é para tudo, não é só para a economia. Você tem um incentivo, se você vai à praia ou não, se você, né, vai jantar fora ou não, né, se a comida é boa ou não, se tá sol ou não tá. Tudo na nossa vida é um incentivo. Então, assim, a mesma coisa é o capitalismo. A questão é que o que aquilo ali te gera de retorno para a sociedade como um todo acaba sendo muito maior e as pessoas não conseguem entender. Elas só enxergam aquele incentivo econômico ali, né, instantâneo. microlocalizado. E aí vem a ordem espontânea do Hayek, na verdade, né? Porque exatamente cada um desses pequenos interesses ali que vão fazendo a economia girar e os indicadores. E, bom, de repente esse remédio aqui deu lucro. Quem sabe se eu não lanço concorrente? Ou esse telefone aqui, a Apple tá dominando o mercado. Agora a gente tem que estar sempre tentando uma tecnologia melhor que a da Apple para ver, né? A gente tinha BlackBerry até uns tempos atrás. Cadê os Blackberries, né? O iPhone engoliu. Então, assim, com certeza não estão parados olhando a Apple levar ao mercado. Estão ali sempre tentando lançar coisas novas e isso toda a humanidade vai se beneficiar com isso. Essa é uma discussão muito grande dentro do próprio Instituto, em que a maioria é libertária e, portanto, eles são contra o direito de propriedade intelectual, a propriedade imaterial. É uma discussão que eu tenho com eles, eu sou defensor disso, penso justamente Eu também nessa sou linha. professora. Pois é. Eu queria puxar a discussão agora um pouquinho mais teórica
Se a gente for pensar a Ayn Rand, ela fala muito isso, que o argumento utilitarista na defesa do capitalismo é um argumento que já começa errado, ele já começa dando razão para o adversário. Você dizer, e o Mises era utilitarista, então eu acho essa discussão bem interessante, você dizer, olha, eu defendo o liberalismo porque ele funciona. Eu defendo o capitalismo porque ele funciona, porque é o que deixa as pessoas mais ricas, é o que é melhor para a vida dos pobres. Eu acho que é um argumento válido, é legítimo, mas a Ayn Rand vai dizer, se você começa com esse argumento, você já começou dando razão para o seu oponente. Então ela diz que você tem de começar a discussão sobre o aspecto moral. E que é justamente no aspecto moral que o capitalismo se mostra superior. O fato de que ele é melhor é um acaso da sociedade, mas o fato é que ele é melhor por quê? Porque ele é baseado na liberdade, ele é baseado em colaboração voluntária. Ou como diz o Friedman, de um jeito mais simples, né? Capitalismo é baseado em escolha, socialismo é baseado em força. Comenta um pouco a sua visão a respeito disso, de se a Ayn Rand está certa, se ela está errada, se o Milton Friedman está certo, se está errado. Eu nem gosto dessas coisas, né? Do egoísmo e tal. Assim, eu não acho que tenha certo ou tenha errado. De novo, assim, acho que a gente começou aqui falando um pouco da minha visão de política. Eu acho que cada discurso se aplica a um público, entende? Às vezes, quando você vem com um público muito mais intelectualizado, o cérebro dele já está preparado para receber a informação dessa forma, sabe? Uma coisa muito mais objetiva. Se você conversa com uma pessoa que fez engenharia, que tem um cérebro 100% matemático, e você explica que, tipo assim, gente, 2 mais 2 dá 4, é isso aqui. Se você, né, tipo, essa versão tão utilitária, aquilo funciona para aquela pessoa que tem aquela experiência de vida. Se você chega para uma pessoa que não tem nada e fala que o capitalismo é bom, que as pessoas são ruins, porque isso daí mesmo vai ser bom pro pobre, é que nem, né, tipo, na internet tem isso, sabe, você é pobre de direita, tipo, sabe? Mal sabe que a metade dos pobres são de direita, eles só não conseguem ainda teorizar sobre isso, explicar o que eles são. Mas quando você conversa com eles, né, o pobre ele quer o quê? Deixar de sair da pobreza. Ele quer prosperar. Isso, ele quer, tudo que ele quer para a vida dele são os princípios do capitalismo. Então, eu acho que é muito... Se você vem para um aluno de escola pública e está tentando vencer o debate, você vai ter que ir pelo coração. Se você vem para uma pessoa um pouco mais intelectualizada, talvez você tenha que ir para o cérebro. Então, eu sou um pouco... Eu acho que isso se aplica muito quando perguntar se é liberal, se é libertária, se é isso. Eu falo, não sei se eu consigo caber dentro de uma caixa, porque às vezes eu tô lendo uma coisa mais libertária e falo, quero ser libertária. Eu vejo o Milley, falo com o Milley e falo, quero ser libertária. Aí eu vejo alguém um pouco mais, com um discurso mais manso, eu falo, eu quero ter esse discurso. Mas é porque eu, de fato, acho que você aplica a realidade das pessoas, né? Como você convence elas é sempre pelo nosso, é sempre uma coisa meio do nosso coração, assim, porque o capitalismo, ele fala de como você vai ganhar a sua vida, de como você vai viver. Ele mexe com o seu ego, porque assim, isso que a gente está falando aqui de segurança de não precisar fazer as escolhas. Às vezes é uma pessoa que de fato não está afim de fazer escolhas. Ah, não, eu quero mais censura, eu quero PL das fake news, porque eu quero que o Estado controle o que eu vou ter receber de informação, eu quero que o Estado veja se essa informação é verdadeira ou falsa, porque eu tenho preguiça de procurar se essa informação é verdadeira ou falsa, porque eu tenho preguiça de ir lá na fonte da notícia, ou do PL, ou da lei, ou de quem está falando para entender se isso aqui faz sentido ou não faz. Então, me dá o pai-Estado, como se o pai-Estado fosse uma entidade, né? Eu acho que passa por tudo isso, assim, do como a pessoa se vê aberta para receber informações de que ela pode... Eu sempre falo muito isso, assim, nunca ajude alguém que não está querendo ser ajudado, né? Não é um pouco isso? A pessoa precisa querer ajuda para você poder ajudar. Então, nunca venha com uma verdade absoluta para uma pessoa que simplesmente não está afim de conhecer essa verdade, não está pronto para ouvir. Então, isso aí que você está me perguntando, eu acho que passa por isso, sabe? Veja como você consegue vender o capitalismo de uma forma que aquilo vai fazer, faz sentido. Se vai ser uma dose homeopática, se vai vir uma bomba atômica, tipo, lê o caminho da servidão e não enche a minha paciência. Tá certo. É uma visão diferente, mais de política mesmo do que teórica, do que de acadêmica. É bacana isso.
Eu tenho um pouco para mim que as duas coisas, na verdade, estão muito ligadas. Essa diferenciação, para mim, na verdade, é muito tênue. O liberalismo funciona, a meu ver, justamente porque as ideias são certas, as ideias são morais. Eu não vejo essa diferença tão marcada do argumento utilitarista e do argumento moral. Eu gosto muito daquela ideia de que a árvore boa sempre vai dar fruto bom. Não tem como fugir disso. Então, é utilitarista e só dá certo porque são ideias que respeitam a natureza humana, são ideias que respeitam a moralidade humana. Nunca vai dar certo uma coisa que seja baseada na força bruta, na coerção, no controle. O que você pensa disso? Tô saindo muito aqui do âmbito do livro. Até porque o controle, né? Assim, o capitalismo ele é uma coisa natural. Ordem espontânea, ele vai. O controle, ele é artificial. Então, a partir do... Tipo, um pouco de capitalismo, se você for implementando, você só vai, né? Tipo assim, muito capitalismo é muito bom. Controle é aquela coisa, vamos botar só um pouquinho de controle, só um pouquinho de intervenção estatal. A partir do momento que você abre essa porta, você só resolve aquele problema que você gerou com mais controle, com mais intervenção estatal. Então, não existe esse caminho do meio que a gente estava falando aqui, né? Tipo, vamos metade socialista, metade capitalista. Vamos botar na Constituição Federal que você tem que atrelar ali os gastos todos, aquilo ali. Ah, não, mas agora eu preciso de gasto discricionário. Quando você vê reforma tributária, vamos pegar um tema que está na moda agora. Não, só mais esse setor aqui que vai ter benefício fiscal. Não, mas esse setor aqui é comida. Não, só mais esse setor aqui que é parque de diversão. Diversão. Na parte de diversão tem que ter, porque é cultura e lazer. Quando você vê tudo é exceção, tudo é intervenção estatal, é controle. E aí, o que você tem? O maior IVA do mundo. Né? É um pouco isso. Nunca é só um pouquinho, nunca é só uma intervenção, só uma intervenção fiscal, só um descontinho que você vai dar aqui na cesta básica. Nunca é. Pois é, eu me lembro do que você falou da indústria automobilística, me lembra muito o Mises explicando a espiral intervencionista. Então, o Brasil tem a pior carga tributária do mundo, o pior sistema trabalhista do mundo, a pior justiça trabalhista do mundo, os maiores encargos previdenciários do mundo, um déficit que é proporcionalmente à renda o pior do mundo, que vai gerar um juro altíssimo. Aí você tem as fabricantes de automóvel e fala, olha, agora vocês se viram aí para fabricar automóvel para ser competitivo com o resto do mundo. É impossível. Então o que ele faz? Ele corrige esses problemas todos, certo? Não, claro que não, ele dá subsídio. Quer dizer, é uma intervenção tentando corrigir outra intervenção. Fala um pouquinho sobre essa mas exato, é esse conceito. Eu pensei nisso, né? Espiral intervencionista do Mises, assim, que é um pouco isso que eu tô falando, mas eu falo sem tanta técnica, né? Não, falou perfeitamente. Mas é engraçado isso, que volta naquilo que a gente conversou no começo, que as pessoas têm essa visão. O socialismo não funciona, mas o capitalismo é moralmente malvado. Então vamos pegar o melhor de dois mundos. Vamos ter o capitalismo, mas com intervenção, com o Estado indo lá e resolvendo e corrigindo. E o que a gente tem é a famosa história. Vamos regulamentar. Regular, nossa. E aí a gente tem essa espiral intervencionista que dá essas aberrações. Uma indústria automobilística que são as mesmas empresas que fabricam automóvel no mundo inteiro com lucro, sem problema, e funcionando super bem, e melhorando a riqueza do país. Aqui no Brasil elas não conseguem. Por que será? Porque o Brasil é errado, o Brasil é ruim, o Brasil tem algum problema congênito, insolúvel? Não. É a situação que o governo cria, e aí para fingir que a gente tem uma indústria automobilística pujante, e o governo vai lá e dá subsídio. E aí outras indústrias que não são tão famosas, não aparecem tanto, não tem subsídio nenhum, mas tem os mesmíssimos problemas de juro altíssimo, carga tributária altíssima, tributo que é impossível de pagar, além de ser alto, é impossível, você não sabe o quanto você deve, o sistema tributário mais caótico do mundo. Então, para fechar que nosso tempo está acabando, explica um pouco, então, como que você vê como que você explicaria para alguém que está ouvindo essa história pela primeira vez,
essa visão muito difundida de que capitalismo é malvado e, portanto, a gente vai pegar do socialismo lá, ou da intervenção que não funciona, então a gente pega e tem o melhor de dois mundos? Ou será que é como aquela história do urubu, né, que é feio pra caramba, mas voa super bem? Aí ele vê o pavão. Eu gosto muito dessa história. Isso é científico, tá, gente? É exatamente assim que aconteceu. Não é historinha, isso é científico. A biologia comprova que foi assim que aconteceu. O urubu voa muito bem, mas é feio para burro. Aí tem o pavão, que é lindo, mas não voa nada. Os dois olharam, um olhou para o outro e falou, pô, vai dar o filhote perfeito, né? Ele vai ser lindo como pavão e vai voar bem como o urubu. O pavão foi lá, chans na urubua, ou sei lá como é que ela tá. Aliás, guerreiro esse pavão, hein? Porque para encarar um urubu, imagina o cheiro. Mas aí ele vai lá no urubu e aí nasce o peru, que é feio como urubu e que não voa nada, que nem o pavão. É biológico isso, hein, gente? Isso é científico. Tá, Aula então, científica de não, biologia. maravilhoso. Eu amei, eu vou usar essa analogia. Mas eu acho, sabe o que eu acho, sinceramente? Eu acho que se a gente parasse no peru, tava bom. Mas eu acho que a gente não para, não para. Eu acho que você abre uma porta do inferno. O peru é gostoso, pelo menos, né? No Natal, né? Mas aqui aqui, eu acho que você abre a porta do inferno, assim. Esse meu último ano, eu tô quase que nem Thomas Sowell, né? Que era marxista e depois foi trabalhar no governo e virou hoje em dia o que virou, né? O maior intelectual vivo hoje. Eu tô um pouco assim, eu já sou essa minha tendência ANCAP ali, que eu tenho que controlar. Mas, brincadeira à parte, nesse último ano que eu fiquei ali de diretora jurídica do Partido Novo, e acho que juntou muito, a gente está nesse governo caótico, desse governo Lula, e que eu passo todo dia, né? Eu leio pauta todos os dias, eu tô falando com a bancada diariamente, a gente está acompanhando ali todos os projetos de lei, porque a gente acompanha para ver o que de fato precisa ser judicializado. E aí, quando você vai pegando, é sempre assim, uma lei muito ruim, você tem que rezar para não vir um jabuti dentro. Se só for uma lei muito ruim, mas não tá metendo um negócio que não tem nada a ver no meio do negócio, já é um tipo, ufa, pelo menos não tem nenhuma pegadinha. Mas o que eu passo, assim, é o meu dia, às vezes, né, com o pessoal da bancada, com a Karine, que é maravilhosa, tá, vai, onde tá a pegadinha que eu ainda não vi aqui? Eu vou dar um exemplo maravilhoso, tá? Acontecendo agora um projeto de lei sobre o Mover, que é um incentivo fiscal para green, né, verdinho, para a indústria automobilística, se você quiser investir em fontes renováveis, blá, 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 tá, toma de incentivo fiscal. E a gente sabe que no final das contas as empresas botam qualquer coisa só para ser verde, mas vou tentar, eu que vou entrando nos assuntos. No meio disso daí, tá o jabuti do imposto das comprinhas. Dos $50 lá, no meio de um PL, tenho ele aqui no meu computador, de 38 artigos. Lá nas disposições finais, ele fala assim, ó, revoga-se o artigo não sei o que da portaria tal, tal, tal. Que é uma portaria de, sei lá, 30 anos atrás que liberava isso. Então, quer dizer, se você só é interessada em energia renovável, você pega esse PL e você sequer enxerga o jabuti. E aí, quando você pega as comprinhas de $50 que estão ali há 300 anos e ninguém nunca se meteu. Por que ela está sendo taxada agora? Porque é isso, aumenta só mais um pouquinho a máquina, só mais um pouquinho de intervencionismo, só mais uma secretaria de direito das mulheres, só mais uma secretaria de deficientes, só mais uma secretaria de igualdade, não sei o que lá. Tudo que caberia dentro, né, de uma coisa só, de uma estrutura só. Mas é sempre só mais um pouquinho de Estado aqui, só mais um pouquinho de Estado ali. Quando você vê, cara, você tem, tipo assim, o pior dos, sei lá, o animal é muito ruim, muito feio e não deveria, sabe? Assim, é isso que você tem. Você tem um Frankenstein horroroso ali, de um estado gigantesco, pesado, que ninguém mais aguenta, que é o que a gente tem no caso no Brasil hoje, entendeu? Ninguém aguenta mais o tamanho disso, ninguém aguenta mais trabalhar para só pagar imposto, ninguém aguenta mais só corrupção, só máquina inflada. É isso. Tudo começou... Eu brinco que tudo começou... eu fiz essa entrevista até no Renova, vou dar esse spoiler aqui. Quando me perguntaram o que você acha dos direitos constitucionais, alguma coisa assim, alguma pegadinha que eles me fizeram na entrevista. Aí eu falei, calma, o que você tá... Fala exatamente o que é a pergunta, porque aquilo ali não é uma constituição, é uma carta de intenções. Eu nem sei de onde eu tirei isso naquele momento. Mas como eu já sabia que vinha uma pegadinha, eu meti essa. Falei, aquilo ali é uma carta de intenções. Porque em que momento você vai ter moradia digna para todos?
em que isso vai surgir da onde? É maravilhoso se você pudesse oferecer isso, o Estado pudesse oferecer. Mas em qual país do mundo você tem meio ambiente equilibrado, moradia digna, saúde, educação, nanana, tudo aquilo que a gente colocou na nossa Constituição, né? Então você criou na cabeça dos brasileiros uma falsa percepção de que o Estado é capaz de te prover tudo isso. Para isso você precisa de quê? Mais um impostinho, mais uma secretariazinha, e com isso você... Aí, de fato, né? Não dá, as pessoas botam a culpa no capitalismo, nunca no pai-Estado que está tentando te proteger. Pois é, o Estado, segundo a Constituição, que todos vão ter direito à moradia. Quando vem o positivista me falar isso, eu digo, pô, mas não para de pensar pequeno. Se é só escrever na Constituição que faz acontecer, fala que todos vão ter direito a uma mansão de 5 suítes de frente para o mar com mármore italiano. Se é só escrever na... Pô, põe isso na... Eu adoraria que todo compatriota meu tivesse isso. Por que pô, põe aí? Então eles falam, não, o problema não é a Constituição. O problema é a execução. Falta vontade política. Nossa, essa é a melhor de todas. O que ele quer dizer é falta o Estado maior ainda, cobrando mais imposto ainda, porque aí ele vai dar... Vamos fazer mais um... Lembra daquela história que a CPMF ia para a saúde? Aí ia consertar a saúde. Aí resolvia. E a gente ouve isso desde sempre, o Estado cada vez maior, cada vez cobrando mais, e a coisa ficando cada vez pior. É cada vez mais difícil criar a riqueza que o Estado vem sugar da gente. Carol, brigadíssimo pela sua participação, antes de mais nada, mas suas considerações finais, por favor. Bom, vamos lá. Acho que eu vou repetir o que eu falei no começo, para se alguém entrou agora, que a pós-graduação do Mises foi, com certeza, o melhor que eu já fiz por mim, assim, em termos acadêmicos. De novo, Adriano, Paranaíba, eu paguei a mensalidade, eu quero uma bolsa, brincadeira, gente, eu faço questão. Porque é de fato, assim, aquele dinheiro que você sente, assim, que tipo, putz, esse dinheiro aqui tá bem gasto, de estar ali. E o Clube do Livro, assim, aqui o professor Ives falou, com certeza, nem sei quem é que tá, não sei se você tá sozinho nisso, se tem alguém do Mises com você que dá essas aulas, mas o quadro de professores é espetacular. Agora a Josiane entrou também, depois que eu saí, eu preciso voltar para fazer aula com ela, maravilhosa. São pessoas, assim, que hoje eu tenho um orgulho de quase todos terem virado meus bons amigos, assim, são pessoas que me somam diariamente, sabe? Todo dia eu aprendo um pouquinho, assim, todo dia eles viraram professores eternos, assim, para mim. Eu acho que minha consideração final se você tem alguma coisa de bom para fazer por você, bote seu dinheiro aqui. Que legal, muito obrigado. E aí as minhas considerações finais são, antes do agradecimento, é dizer, conheça o Clube do Livro. Essa iniciativa que a gente tem no Instituto Mises, que é de ter cursos mais básicos, cursos mais simples, cursos para quem está começando. Esse é um curso de política em formato de Clube do Livro. Então são 12 livros, um livro a cada mês. No final de cada semestre você recebe um certificado oficial do Instituto Mises, que vale para comprovar horas de atividade extra-classe na sua faculdade, e você vai ter um curso básico de política, mas com 12 clássicos do liberalismo, alguns livros um pouco fora, vai ter livros sobre conservadorismo, vai ter o livro do Frankl sobre o sentido da vida, mas são 12 livros para ter o básico sobre política e depois aulas de política em cima do que você leu no livro. Entra lá no site do Instituto Mises para conhecer. Essa de hoje foi a nossa live do livro do mês passado, que é A Moralidade do Capitalismo. Então, Carol, te agradeço muitíssimo a sua participação. Estou à disposição, quando quiser, fazer uma conversa de um pouquinho de política ali, dos bastidores, tudo que a gente vive aqui, né, do lado de partido político. Estou sempre à disposição. Uma honra estar com você. Que legal. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua participação. Vou usar você sim, vou aproveitar essa chance que você dá para a gente. Muitíssimo obrigado, agradeço a todos que participaram. Obrigado, gente, boa noite a todos. Obrigado, Carol. Muito obrigado, um grande beijo. Tchau, tchau.